Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Este momento é muito importante, muito especial para mim. É o início de um projeto que é muito relevante para o momento atual, dos seres humanos, da sociedade como um todo. É a oportunidade de estudarmos o Espiritismo. E dessa forma, podemos fazer um grande fluxo de renovação íntima, cada um de nós. Então, nesse momento, o propósito é fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Ao fazer esse estudo, a gente vai poder compreender desde o início, bem do comecinho mesmo, como o Espiritismo veio à Terra para trazer a renovação, principalmente a questão de mudar aos poucos, cada um de nós, trazendo a sua mensagem de amor, de esclarecimento. E dessa forma, todas as semanas será colocado um novo vídeo aqui no YouTube, para que todos possam estudar, possam ir compreendendo também o Espiritismo. E assim a gente vai começar pelo início, A gente vai fazer uma leitura da introdução e aos poucos fazendo comentários e dessa forma ir aprofundando o estudo. Pois bem, então o livro que será lido, como já dito, será o Livro dos Espíritos, e ele inicia da seguinte maneira. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, aqui já começa explicando que, para evitar qualquer tipo de confusão, o codificador, muito sabiamente, resolveu, e sabendo do peso que as palavras têm, para evitar qualquer tipo de confusão, e infelizmente a gente sabe que por N motivos as coisas se desvirtuam, e na comunicação humana também não é diferente, criar, já que era algo novo, também um termo novo. E assim eliminar causas de possível confusão. Então, prosseguindo a leitura, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que quem creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Pois bem, aí a gente já começa a ver algumas diferenças, Porque, a pessoa pode acreditar que exista, por exemplo, vida após a morte, então ela é espiritualista, mas não necessariamente ela vai acreditar que exista algum tipo de comunicação, Então, a gente já começa a ver, e o Espiritismo trata, em muitos momentos sobre esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo aqui dos encarnados, o mundo material. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. É mais raro alguém se determinar espiritista, Geralmente o termo que as pessoas se designam no movimento espírita, eu sou espírita. Mas também não é incorreto
se designar como espiritista. Bom, prosseguindo com a leitura. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas faces apresenta. Uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então a gente tem, por exemplo, o budismo, né, o catolicismo. Então todas essas religiões, né, estão, por exemplo, também nesse mesmo, digamos assim, guarda-chuva. Né, são doutrinas espiritualistas. E aí, como oposição, tem o materialismo. Né? Pois bem, a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Aqui é um assunto bastante interessante de a gente raciocinar. Pelo seguinte, todos já devem ter visto vários filmes, né? Em vários canais, né? Enfim, Netflix, Prime Video e outros, em que vários filmes abordam a seguinte possibilidade, né? A clonagem humana. A gente vê, por exemplo, a concepção, né, que fica implícita, né? Que se a gente fizer, né, a clonagem, por exemplo, das ideias de uma pessoa, né, e se a gente puder fazer, por exemplo, um mapeamento, né, das suas funcionalidades cerebrais, por exemplo, a gente capturando essas informações, elas seriam possíveis de serem replicadas em um outro corpo físico, né, e até, conforme alguns outros filmes, em um corpo robótico, dando a entender que não existe alma. Que, na verdade, tudo seria uma mera e simples consequência dessas conectividades neuronais. Então, o Tiago, o João, a Maria, enfim, todos os seres humanos não seriam mais que o amontoado de conexões neuronais. E uma vez que a gente conseguisse escaneá-las e capturá-las, e tendo tecnologias, né, enfim, aplicadas para fazer com que um corpo, né, um novo corpo, ou até um corpo, inclusive, né, um robô, né, um corpo robótico, se a gente pegasse esses dados e colocasse, né, digitalmente ali, automaticamente nós teríamos um clone, uma cópia perfeita daquele ser. Então, isso é bem diferente, né, da concepção quando a gente fala, por exemplo, de Deus. Né? Que a gente acredita que exista de fato um elemento criado, né, pelo Pai Divino, como diz também simbolicamente, né, o sopro divino, né, que criou os seres humanos. E ao fazer isso, né, cada espírito reencarnando em um corpo. Então, fica muito reduzida ou muito reduzido esse viés ou essa análise que alguns filmes trazem. E também trazem consequências muito sérias. Pois se uma vez que eu posso apenas copiar dados e colocá-los de um lugar para o outro, qual a importância de se preocupar com a própria vida? Qual a importância, né, de ter cuidado com o próprio corpo se eu posso copiar, né, colocar em um outro lugar e, entre aspas, né, apesar de não ser já o mesmo corpo,
seria uma mera continuidade, né? Não existindo algo depois, né? Nesse viés materialista, tu poderia simplesmente continuar existindo através de processos complexos de clonagem, enfim. E não é isso que o Espiritismo entende e filosoficamente debate. Ele entende que exista, sim, o espírito, né? O espírito, né, que vem, que provém do plano espiritual, encarna aqui na Terra, né? E, inclusive, a gente pode, né, falando sobre vida e sobre morte, chegar também a conclusões bastante filosoficamente importantes, né? Pois não existiria, digamos assim, a própria morte. Seriam apenas estágios diferentes da vida. Ou seja, em um dado momento a gente está no plano espiritual, em outro dado momento a gente está no mundo corpóreo. Então, na verdade, não existe a morte no sentido de aniquilação. Na verdade, existe a gente estar utilizando uma veste, né, que seria o corpo físico, ou não estar vestindo a veste. Sendo, na verdade, a vida uma única vida. A diferença é se estamos com o corpo ou sem o corpo. Então, o Espiritismo ele já começa a trazer seríssimas consequências, né? Uma vez que tu começa a analisar a vida assim. Pois tudo aquilo que você está estudando, tudo aquilo que você está evoluindo em variados aspectos, né? Seja na maneira como nos conhecemos, na maneira como lidamos com o próximo, o quanto nós estudamos, tudo isso passa a ser aquisição eterna, algo que não pode ser tirado. Então, se você faz uma faculdade aos 90 anos de idade, né, para um materialista, ele diria que isso não faria o menor sentido, né? Do ponto de vista que a pessoa já poderia estar no fim da vida, que a sua existência poderá terminar, enfim, que poderia ser, inclusive, claro, poderia ser um hobby, um projeto de vida importante para a pessoa, mas que ela não teria talvez tempo de exercer a sua profissão, que não, né, talvez fizesse sentido fazer outras coisas, né? Visto que a sua vida, entre aspas, estaria já terminando. Já com o Espiritismo, isso já não faz sentido, pois as aquisições, né, em todos os campos, todo e qualquer desenvolvimento é muito bem-vindo. Porque daí, ao retornar ao plano espiritual, né, não haverá um passe de mágica, não haverá uma situação que fará com que a gente se renove automaticamente. Não. Na verdade, a única diferença ao acontecer esse desencarne é só a ausência do corpo físico. O espírito já não estará mais ali. E se nós somos sábios, continuaremos sábios. Se somos ignorantes, continuaremos ignorantes. Se temos variados problemas de origem mental, continuaremos com isso. Se temos problemas de depender, né, de uma substância química, como por exemplo na questão da drogadição, né, a pessoa é adicta, continuará com esse mesmo problema. Enfim, é um convite para que cada ser humano se responsabilize por si e pela sua jornada, né, de autoiluminação, e sabendo, principalmente, que tudo, absolutamente tudo que é plantado em algum momento será colhido. E que não haverá qualquer tipo de passe de mágica ou uma renovação automática por simplesmente desencarnar. Então, prosseguindo a leitura, né, do Livro dos Espíritos, pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, não há em nós mesmos somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus,
e cada ser um fragmento da divindade. Uma simples, ou seja, uma simples variante do panteísmo. O Espiritismo, né, ele fala que uma vez que estamos no reino nominal, né, enfim, a gente vai estudar isso com mais calma com o passar do tempo, ele fala que sim, cada ser humano preserva a sua individualidade, né? Então, conforme estavam falando, todos os tesouros, né, materiais, eles ficam aqui no planeta. Mas os tesouros, né, imortais do espírito, estes sim levamos conosco. Então, né, como Jesus disse simbolicamente, né, porque aqui na Terra se corrói, os vermes, né, enfim, atacam, né, os ladrões roubam, mas a gente tem que se preocupar justamente em amontoar riquezas onde os ladrões não pegam, né, onde as traças também não destroem, enfim. E é o convite, né? Porque se fosse o panteísmo, né, não haveria sentido também, né? Porque se tudo ficasse, digamos, uma alma comum e um fundo comum, né? E não tivéssemos noção da nossa própria individualidade, né? Também não teria muito sentido. Mas, enfim, continuando com a leitura. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente de matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque, debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra, no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mistério é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós resiste e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, esta é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então um fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Pois bem, aqui a acepção do espiritismo, né, divergindo, por exemplo, do panteísmo, de outros entendimentos, né, realmente é a questão da alma, né, que sobrevive ao corpo, né, a alma individual. E aqui também comenta-se um pouco a respeito do princípio vital, que inclusive, né, tem nas próprias plantas, né, falando que não necessariamente há que se ter a capacidade de raciocínio, né, uma vez que tu pode
existir e não ter a capacidade de pensar, como as próprias plantas, enfim. A introdução ela é bem didática, né? Ela vai explanando questões para evitar confusões, que ao natural se dão, pois da mesma maneira, né? Porque o Kardec ele era um cientista, né? E é importante que as coisas sejam definidas, né, operacionalmente, que os conceitos sejam bastante claros, porque senão, ao haver a comunicação, né, as partes não vão conseguir se entender. Então, por isso que é importante uma introdução bem explicada, né, os termos bem esclarecidos para evitar entendimentos, né, enfim, que não correspondem ao que se quer passar adiante. Então não faz sentido, né, a gente querer, né, pensando numa casa, começar pelo telhado. O alicerce, né, ele tem que vir primeiro. E esse alicerce ele já começa com uma comunicação bem definida, coesa, né? E o nosso nobre Kardec é muito, muito bom em fazê-lo, né, em definir as coisas. E continuando, ele fala, seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e de pensamentos. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Pois bem, né, também, além de destacar, né, essa superioridade, né, que é decorrente, né, do senso moral, da inteligência, também antes foi citada a questão dos povos, né, por exemplo, os indígenas, que todos eles têm uma crença já no espiritual, né, de entender que existem forças, né, que daí muitas vezes até acaba se entendendo, às vezes como múltiplos deuses, né? O Deus Sol, o Deus Trovão. Então é do ser humano acreditar, né, que existem, né, isso de forma não ensinada, de que existe algo superior, de que a vida não é apenas esse nascer e, entre aspas, morrer, né? Não é um simples processo de início, meio e fim que não há propósito, que não é significado. E então, o Espiritismo, né, ele também traz, ao longo, né, das explicações, das questões, né, que vamos ver, das 1019 perguntas e respostas, né, que também continuaremos estudando, né, ao longo do tempo, a gente começa a perceber que as coisas são muito lógicas, né, que as coisas fazem muito sentido. E aí, além das questões empíricas, né, ou seja, daquilo que nós vemos no dia a dia, é possível verificar a justiça de Deus, o amor de Deus, né? A própria questão dos médiuns, né? Como formas também de entender a reencarnação e não apenas utilizando-se da própria lógica, né? Pois a gente vai ver que também houve, ao longo do tempo, muitas manifestações materiais, né? E ainda acontecem a todo momento. Claro, a gente tem que ser seletivo, compreender as coisas, para evitar também cair em... Tem sempre charlatanismo em qualquer área, enfim. Mas, principalmente ao estudar e entender a lógica, fica muito patente, né, muito clara a situação da reencarnação e também do próprio, do entendimento do próprio universo, de Deus, claro, com as limitações da nossa inteligência, né? Que todos temos ainda, estamos sempre a caminho, em evolução, mas as coisas vão melhorando, o entendimento vai evoluindo, né? Concebe-se que com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não apresenta uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão,
mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação que se faz à palavra. Essa teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante o atributo, como os gases, por exemplo, que se distingue aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia, assim, dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida imaterial, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Pois então, aqui ele continua reforçando, né, para que fique bem claro, né, as diversas características, né, as peculiaridades que a palavra alma pode, né, pode incitar. Porque se fala na alma, por exemplo, dos animais, né, enfim, que nem se pensar na questão materialista, né, que daí não, que nem já foi citado acima, né, que seria só uma consequência. Então, a gente já começa a enxergar o mundo, os livros, né, de uma outra forma. Quando a gente vê, por exemplo, que nem num seriado, né, muito famoso ali na Netflix, o Black Mirror, ele mostra que, por exemplo, em algum dos episódios, que fazendo uma leitura das redes sociais de uma determinada pessoa, pegando vídeos, enfim, das redes sociais, que fazendo um mix de tudo isso, e havendo a possibilidade de criar um corpo físico, bastaria inserir essas memórias, né, claro, codificando-as nesse novo corpo, e tu teria uma pessoa muito próxima àquela, né, que existe, ou enfim, que já digamos, né, nesse viés materialista, que já morreu. E seria muito fácil ter, digamos, entre aspas, uma pseudo-continuidade da vida, né? Então, a gente começa a compreender que como a gente avalia as coisas, como muitas coisas estão implícitas e a gente muitas vezes não percebe a complexidade. E é importante fazer esse raciocínio, porque o materialismo ele pode acabar por banalizar a vida, como se a gente pudesse fazer um upload de nós mesmos e continuar vivendo, não dando importância, né, para o cuidado com a própria saúde, para não darmos cuidado com as relações, né? Como se fosse possível colocar, entre aspas, na nuvem, né, as nossas memórias e daqui a pouco, daqui a 100, 200, 300 anos, voltar à vida. Isso também é muito comum, né? Artistas e outras pessoas sempre buscando isso, questões de congelar o corpo, na esperança de que talvez em algum momento futuro, né, isso no campo das especulações, né, como se fosse possível em algum momento futuro descongelar esse futuro corpo e voltar à vida com algum processo tecnológico. E aí a gente acaba vendo, conforme tu pensa a respeito de ti, né, a respeito de como o mundo funciona, tu acaba tomando decisões. Então essas pessoas veem estritamente a alma nesse sentido, ou seja, a alma ela é decorrente do corpo, né, das conexões neuronais. E aí, claro, faz todo sentido tu tentar capturar essas conexões neuronais, colocá-las ou em outro corpo, ou em algum corpo robótico, né? Ou então ainda deixá-las no armazenamento em nuvem e em momento posterior retornar supostamente à vida, ou ainda, se fosse possível, congelar o corpo e no momento posterior
descongelar e retornar à vida, né? Porque não vem nada mais, nada menos que o corpo como um simples instrumento, né? E que não existe nada além. Que a vida existe no planeta Terra e que nos demais planetas, né? Enfim, como, né? Enfim, não existindo a vida, ou a vida existindo de forma muito rara, ou em condições muito, muito, muito específicas, né? E já o Espiritismo não vê dessa forma. Ele fala que nós estamos encarnados aqui na Terra, né? Que todos os planetas são habitados, e aí, né, a pessoa já poderia no primeiro momento contestar, bom, mas e a vida, mas então todos os planetas, bom, mas não precisa ser no mesmo espectro de vibração, né? A própria questão dos espíritos, né? Porque nós estamos encarnados e a gente não enxergaria, por exemplo, o plano espiritual, como por exemplo um médium como o Chico Xavier ou o Divaldo Pereira Franco, né? Então, eles têm uma senso-percepção diferenciada e conseguem, né, entrar em intercâmbio com esses espíritos, né, já desencarnados, que seriam, na verdade, nós mesmos, né? Que daqui a um momento, mais cedo ou mais tarde, também desencarnaremos, estaremos no plano espiritual e poderemos, né, por óbvio, também nos comunicar com médiuns, né, encarnados. Mas, enfim, não antecipando muitas coisas, né? Porque esse estudo ele faz muito sentido, né, para quem já é espírita, né? E aqui é um estudo introdutório. Então, mesmo quem não é espírita, né, talvez fique um pouco, né, que são muitas informações, pode entre aspas até se assustar, mas porque tu começa a avaliar, né, a complexidade, né? Imagina, todos os planetas têm vida e a vida não necessariamente é da mesma forma como nós, né? Tipo, uma vida, digamos, mais corporificada. Então, podendo existir, por exemplo, que nem os próprios espíritos, né? Que podem estar, inclusive, né, andando pelas cidades, né? Por quê? Porque o espectro é diferente, eles estão num outro patamar vibratório. Então, tudo isso é muito diferente, tudo muito diferente do que as religiões informam. E ao longo do entendimento de todas essas questões, dos livros do Espiritismo, enfim, das diversas provas, né, de que existe vida após a morte, trazido no próprio livro dos Espíritos, no restante dos livros do Espiritismo, né, principalmente das obras básicas, né, que também citaremos em momento oportuno. Tudo isso nos dá um firme entendimento, né, de como as coisas podem ser. E ao mesmo tempo que trazem esse entendimento, acaba cumprindo a grande função de ser o consolador prometido, que esse é a grande função do Espiritismo. Ou seja, não é de retirar a dor do ser humano, mas sim de consolá-la. E por que consolar? Porque o sofrimento, né, dado que estamos em um mundo material, todos nós veremos pessoas morrendo, né, desencarnando. Todos nós, em determinado momento, ficaremos doentes, né? Todos nós perceberemos que as nossas faculdades físicas, mentais, elas também, com o passar do tempo, já não serão sempre as mesmas, né? Ou seja, há um decréscimo natural, né? E não tem nada de errado nisso, né? Até porque o propósito da vida não é manter o corpo jovem, o corpo belo, o corpo em perfeita condição, como se tivesse eternamente 20 anos, 25 anos. Não, não é isso. O propósito da encarnação não é esse. É que muitas vezes a gente vive dessa forma, né, buscando sempre se manter jovem para sempre, né? A ciência com pesquisas de descobrimos a forma de se manter perpetuamente encarnados, ou seja, como se fosse possível ter a vida eterna se mantendo encarnados, né? Ou seja, no mesmo corpo. E já o Espiritismo mostra que não, que o corpo ele é só uma ferramenta para o espírito aprender. Aprender o quê? Melhoramento moral, melhoramento intelectual e aos poucos fazendo todo esse grande trabalho que Deus fez com que, ao encarnarmos, né, a gente tivesse. E ao longo de várias e várias e várias encarnações, né, e não se sabe quantas, para chegarmos lá adiante na perfeição relativa. Mas enfim, esse é
é o primeiro conteúdo que está sendo trazido. Na próxima semana a gente dará continuidade, né, à introdução. Seria o item 3 da introdução. A gente vai continuar a partir desse ponto. Então, fico muito grato a todos que aqui estiveram, né, escutando, né, contribuindo, enfim, com a aprendizagem. E que cada um, se gostou do conteúdo, pode dar um curtir, pode se inscrever no canal. Também existe a possibilidade de compartilhar esse conteúdo, né, pelo WhatsApp, enfim, pelas mídias sociais, que é uma forma de a gente propagar o Espiritismo, né, contribuir para a iluminação, né, de nossos familiares, amigos, enfim, de que a gente percebe que a pessoa tem uma disposição em buscar mais conhecimento. Então é uma forma que a gente, né, naquele trabalho de formiguinha, aos poucos, né, fazer a divulgação do Espiritismo, né, e com esse propósito, né, cada um estudar, melhorar e assim também contribuir para uma humanidade renovada, uma humanidade de fato humana, permitindo que cada um, né, porque todo mundo tem a sua caminhada, tem o seu ritmo, mas trazendo já esse alívio, né? Ou seja, o entendimento, né, das coisas, ele te traz um grande consolo, né? um grande entendimento, né? O conhecimento ele faz com que as coisas que antes, né? Todos nós já devemos ter passado por isso, né? Dita aquela frase, se eu tivesse há 20 anos atrás a mentalidade que eu tenho hoje, ou seja, o entendimento melhor das pessoas, o entendimento melhor dos contextos, né? Tudo isso traz um grande alívio, né? Ele traz uma grande melhoria, ele traz a oportunidade também de a gente repassar o conhecimento adiante e no nosso contexto humano, a nossa experiência humana, fazer com que a dor, né, que é inerente à vida, que ela possa ser consolada, né, nunca eliminada. Porque imagina, né, o quão consolador é para uma mãe que perdeu o filho saber que não é o término de tudo, é um momento que, por mais que seja extremamente doloroso e difícil, chegará um dia em que haverá o reencontro, né? Pois Deus é justo, é bondoso, é misericordioso. Para aquela pessoa que está numa dificuldade, que aparentemente, né, não consegue pensar em alguma solução, muitas vezes à beira do suicídio, e aí diz que não existe a morte não faria sentido em acabar com o corpo, visto que a vida vai continuar, e na verdade a pessoa só vai estar destruindo o corpo, mas não vai destruir a vida. Então o sofrimento que ela está tendo, na verdade, ele não vai ser diminuído, pelo contrário, ele vai ser aumentado. Porque se o desespero é por causa, por exemplo, da morte de um ente querido, e a pessoa imagina, bom, então não tem mais sentido em viver, eu vou eliminar também a minha própria vida, isso não vai acontecer, pois a vida vai continuar. Só que aí a gente vai arcar com as consequências, né? Porque tudo que a gente planta, em dado momento, colhemos. Então, imagina a consolação que a pessoa pode, né, conseguir sabendo que, por mais que seja uma separação, né, seja ela curta ou seja longa, de alguns anos ou até de décadas, mas que um dia haverá o reencontro, haverá a possibilidade, né, das pessoas que tanto se amam se abraçarem novamente e principalmente continuarem a jornada, né, continuarem a jornada juntas, trocarem experiências e assim aos poucos, né, cada um de nós evoluindo, melhorando e alcançando, né, porque Deus nos criou a todos para sermos felizes, para sermos plenos, e a cada passo que a gente dá, e o melhor é poder dar esse passo, né, consoante as leis de Deus, as leis morais, né, enfim, todos os assuntos que estudaremos também ao longo dos próximos vídeos. Mais uma vez, agradeço a todos que chegaram até aqui e aguardem os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenhamos uma semana ótima, que todos possamos ficar em paz conosco mesmos, que a gente saiba que as dificuldades, por maiores que sejam, também passarão, né? E que a gente possa sempre orar e confiar na justiça de Deus. E que assim seja.